todos. Obrigado ao Centro por esta oportunidade de participar neste interessante painel de discussão conjunta. Eu trouxe uma imagem, primeiro para dar a ideia de que vou ter uma apresentação muito ativa, mas é só a ideia porque é só esta imagem. E no fim uma outra de surpresa. Já hoje de manhã falámos aqui do Padre Lacerda e só para terem a noção da importância deste homem vamos falar dele outra vez. Portanto, vai ter uma presença em duplicado nestas jornadas. De facto, a figura do Padre Lacerda, agora, do ponto de vista da sua participação ativa na causa da restauração da Diocese de Leiria, é central, não só importante como central, uma vez que, dentre as várias causas, dentre as várias campanhas que houve por esta causa, podemos dizer que a campanha iniciada por ele com a fundação do Jornal Mensageiro em 1914 foi a que veio a tornar-se bem sucedida e, portanto, veio a levar, de facto, esta causa a bom porto. Eu começo por falar um bocadinho do processo de distinção, só para situar um bocadinho o contexto. Portanto, a Diocese tinha sido criada em 22 de maio de 1545, portanto, tinha uma história já longa, e a sua morte começa a ser desenhada com todo o processo de reestruturação da divisão territorial das dioceses em Portugal, nomeadamente com a Lei de 20 de Abril de 1876, que propunha negociações com a Santa Sé para a anexação, redução e nova circunscrição das dioceses portuguesas. Em novembro desse ano, 7 prelados portugueses reunidos com o Ministro dos Negócios Eclesiásticos e da Justiça aceitaram essa ordenação, aceitaram iniciar esse processo, de passar de 17 para 12 as dioceses. O secretário de Estado do Vaticano anunciava, e passo a citar, as calorosas instâncias interpostas por Sua Majestade Fidelíssima e os votos do seu governo conformes ao Episcopado português, embora respeitem um assunto que há muito tempo suspenso por ser considerado de sumo relevo, qual é certamente a supressão de algumas das suas dioceses existentes num país onde conviria antes multiplicar os meios de promover e favorecer a cultura religiosa do povo, foram, apesar de tudo, acolhidas por Sua Santidade com particular e benigna consideração. Portanto, para além dos considerantes todos de que era uma coisa que não deveria ser feita, a Santa Sé acabou por aceitar. O governo rejubilado, como é óbvio, um ofício do embaixador a Roma em 1 de julho dizia facto único consentir a Santa Sé na supressão de 5 dioceses ao mesmo tempo, sendo aliás seu constante sistema de promover a criação do maior número possível para assim engrossar as fileiras dos seus subordinados. Todos aqui se admiram por tão ampla concessão. É por tal motivo que eu considero ser este acontecimento uma grande vitória obtida pelo Governo de Sua Majestade. O certo é que o povo e o clero de Leiria não estavam muito nos ajustes e manifestavam a sua tristeza, tentaram por vários meios evitar esse desfecho. Foram várias as campanhas logo iniciadas em defesa da Diocese de Leiria, curiosamente, quase todas elas usando a imprensa como arma, como meio de divulgação. Em 26 de junho de 81, por exemplo, o diário correspondente do Diário de Portugal publicava: está coberta de luto a antiga e nobre Diocese de Leiria. A sua catedral singela, mas imponente, desce prostrada por vaso herético, e por aí fora fazia assim, considerando vasto, pedindo ao Governo que não levasse por diante esta sua intenção. O que é certo é que nada valeram estes lamentos. A bula gravíssima Christi Ecclesiam Regendi et Governandi Munus, com data de 30 de setembro de 81, extinguia as igrejas de Aveiro, Castelo Branco, Elvas, Leiria e Pinhão, as 5 dioceses que foram extintas nesta altura, incorporadas nas dioceses vizinhas. Ainda antes da execução da bula, os inconformados leirienses não desistiam e houve inclusivamente um deputado, Adriano Xavier Lopes Figueira, que apresentou à Câmara dos Deputados em março de 82 um projeto de lei que visava manter e ampliar a Diocese de Leiria. Portanto, não ficava só pela manutenção. Mais uma vez, a imprensa surge aqui como a voz da ação popular, aparecendo em 4 de abril desse ano o primeiro número de um jornal chamado O Distrito de Leiria, uma folha semanal que pretendia, e cito, preencher a falta de uma publicação periódica na capital de um distrito que há anos relegou os seus gloriosos pergaminhos literários como a primeira terra das províncias que implantou a tipografia.
e criticava, de facto, abertamente a nova circunscrição diocesana. A sentença foi ditada com a execução da bula pelo Bispo do Porto, em 4 de setembro de 82. O Bispo de Coimbra tomou posse da parte anexada à sua diocese a 30 de setembro e o Arcebispo de Mitilene, em nome do Patriarca, fez o mesmo em relação à parte sul da antiga diocese a 2 de outubro do mesmo ano. Portanto, a diocese de Leiria está extinta. Apesar da aceitação generalizada que, entretanto, se registra deste facto consumado e da convivência pacífica dos prelados com os prelados agora encarregues dos fiéis de Leiria, houve quem não se conformasse nunca. A restauração da diocese, podemos dizer, começou de imediato o processo. Um desses inconformados, ou uma dessas campanhas, foi iniciada pelo padre Júlio Pereira Roque, que assinaria mais tarde e que assinava já na altura no jornal portuguesense como Jubero. Publicava um texto chamado Um Alvitre, o Bispado de Leiria, um texto que escreveu no número 243 do jornal O Portuguesense, no dia 21 de novembro de 1903, na sequência da sacração de Dom José Alves de Matos como arcebispo de Mitilene, por ser exatamente um padre natural da extinta diocese de Leiria. E dizia que seria uma agradável surpresa que, agora que ele foi ordenado bispo, viesse para a sua diocese, restaurasse a diocese e o mandassem para cá. Durante alguns meses houve algum entusiasmo à volta desta campanha, mas depois ela foi esmorecendo. O próprio padre Jubero abandonou a redação do Portuguesense por discordâncias políticas, depois com a conversão em semanário progressista, e portanto as coisas morreram por aí. A campanha, como dizia no início, que verdadeiramente iria mudar o destino dos acontecimentos, seria a do padre José Ferreira de Lacerda, com a fundação do Jornal Mensageiro, 7 de outubro de 1914. Já ouvimos de manhã falar na sua vida. Em resumo, ele nasceu em 81, precisamente no ano em que a diocese tinha sido extinta, foi ordenado padre em 1904 e tinha nesta data a jovialidade dos 30 anos de idade e 10 anos de padre, mas contava já com uma variada experiência de vida e uma enorme influência na Igreja e na sociedade. Ainda em seguida a isto, faz uma viagem marítima por diversos países de Macau, onde chegou a ser nomeado capelão da Sé. No regresso foi ordenado, assume a responsabilidade de Alborz, depois Montreal, Vieira, finalmente Milagres, onde permaneceu durante toda a sua vida praticamente. Tendo conquistado, sobretudo nestas duas últimas, o reconhecimento e a enorme simpatia dos fiéis, sobretudo em relação à ação social que tinha também para além do pastor. Foi vereador na Câmara de Leiria entre 1908 e 1910, na altura em que foi proclamada a República, e ele desertou porque era monárquico e foi, assim confesso, durante toda a vida, supõe-se. Esteve preso entre 24 de julho e 10 de setembro de 1912, acusado de aliciar gente para a revolta do Pai do Conselho. Entre 23 de setembro e 12 de outubro faz uma nova viagem, desta vez pela Europa, Espanha, França, Bélgica, com um relato depois que iria fazer extensivamente mais tarde da sua participação nas celebrações em Lourdes. O acontecimento que iria despontar esta sua campanha foi a morte do Bispo de Coimbra, Dom Manuel Bastos Pina, a 18 de novembro de 1913. O padre Lacerda percebeu que esse seria um momento muito interessante para isso, e então, na véspera, os padres de Leiria foram convidados para fazer na Sé uma missa fúnebre de homenagem ao Bispo falecido, uma missa de 7º dia, e o padre Lacerda conta depois, mais tarde, que ia regressar a casa na véspera desse dia e voltou para trás, foi à tipografia, apanhou ainda a tipografia aberta, fez o tipógrafo prometer que no dia seguinte teria uma circular impressa para entregar a todos os padres, e nessa circular ele dizia, e passo a citar o que estava lá, para já historiava brevemente as campanhas para a restauração da diocese, apelava para uma nova tentativa e apresentava um questionário para ser respondido ali mesmo ou para entregar em breve. E dizia, e perguntava, deveria fazer-se uma reunião com todo o clero da antiga diocese, consultas à Anunciatura e ao Cardeal Patriarca, reunir já naquele dia com os presentes, formar uma comissão, criar um jornal, angariar fundos. E terminava, muitos outros alvitres me aplaudem e com certeza os meus excelentíssimos colegas terão outros. Eu da melhor vontade cedo a todos os apresentados por outros que julgueis mais conformes ao nosso fim. Rogo o favor de me envolver com toda a variedade esta circular. E esse foi o ponto de partida. A circular foi entregue, foi discutida, houve entusiasmo de alguns, sobretudo os mais antigos, que ainda tinham vivido no tempo da diocese, não tinha sido assim há tanto tempo, e os mais novos que já tinham sido formados em Santarém ou em Coimbra já não ligaram tanto ao assunto. O que é certo, os padres de Porto Mós, o padre Júlio Pereira Roque e os seus colegas da Brigada de Porto Mós,
viram aí também uma ocasião para reiniciar as suas campanhas do passado e voltaram à carga, e aí o padre Lacerda sentiu algum apoio e então avançou, fez vários contactos, fez chegar essa circular a Roma, ao auditor da Nunciatura, Monsenhor Bento Lacela. A 13 de junho é constituída pelo Paulo José Pereira da Costa e o padre Lacerda e mais alguns outros uma comissão para tratar deste assunto. Houve vários desenvolvimentos entretanto. Nos primeiros dias de setembro, o meio que era julgado mais útil para servir ao veículo desta campanha, um jornal, já estava em andamento. Em 18 de setembro, o padre Lacerda faz um requerimento ao vigário capitular, o vigário faz algumas questões prévias para ele resolver e ele conseguiu resolvê-las, de modo que apresentou os colaboradores, apresentou quem ficaria na direção e pôs em nota: aceito ser eu, visto não haver aqui outro que queira assumir a mesma. E seriam também redatores o padre Jupé e outros sacerdotes ligados à causa da restauração. A licença foi concedida no final de setembro e a 7 de outubro sairia o primeiro número deste semanário, que é a imagem que está ali, a toda a largura da primeira página em cima: Viva a Diocese de Leiria, católicos da antiga Diocese, o mensageiro, ao iniciar a sua publicação, ao mesmo tempo por saúde, solta o brado que sai do fundo da alma, Viva a Diocese de Leiria. Nessa página apresenta o programa da edição, que se resume em promover a causa da restauração e dar voz às aspirações católicas. Publica ainda um texto de opinião do padre Jupé, intitulado A Restauração do Bispado, um alvitre, o mesmo título praticamente que tinha lançado em 1903, um vai retomar da sua campanha anterior. Depois é enviada uma carta a Roma, de novo a pedir a restauração de Leiria e a dizer que agora, com a lei da separação em vigor, já não haveria por parte do Estado provavelmente nenhum dos entraves. E o próprio Jupero acaba por dizer que não há o menor obstáculo, antes pelo contrário, só boa vontade por parte do Excelentíssimo Patriarca de Lisboa, do Governo da Diocese de Coimbra e do Poder Civil, dado o regime de separação, portanto, nenhum dos entraves já apreciar. Entretanto, no próprio jornal aparece crítica não só ao Governo, não só à separação, não só a Afonso Costa, mas também aos próprios católicos e ao clero. O clero dormiu numa quietude criminosa e apática, dizia o Jupero, julgando que nunca seria acordada e interrompida a sua digestão tarda e demorada por quantiosos repastos. Foi uma situação que, segundo estes autores, permitiram a vitória dos inimigos de Deus e da tradição, etc. Na semana seguinte, mais um texto do género: sabendo que estão estudadas as bases em que se há de assentar a ação católica, que deve atender a todos os aspectos do problema religioso, é nosso dever participar nesta ação. Houve depois no Mensageiro inúmeros artigos a pedir a união dos católicos, a pedir uma ação concertada em prol não só desta causa, mas da defesa da própria Igreja por exemplo, em relação à questão da dotação da Diocese, que tinha sido expoliada de todos os seus bens, é também no Mensageiro que é lançada a campanha pela dotação da Diocese, a pedir donativos, uma campanha que será regular depois, durante os primeiros anos, sobre esta questão. Passando à frente, porque no fundo a história destes primeiros anos acaba por repetir-se por aqui, na edição de 5 de maio de 1915 publica-se em primeira página o comunicado da Constituição do Centro Católico Português, com o objetivo de organizar os católicos no terreno político e social. Na edição seguinte, mais um destaque a toda a largura da primeira página, a dizer: católicos unidos, é preciso nós lutarmos pela nossa causa, vamos todos aderir ao Centro Católico. O próprio padre Lacerda assume-se como candidato às eleições da Câmara em 1915 para dar o exemplo que os católicos não podem ficar a dormir. E artigos como este vão se repetindo num tom de esperança crescente, até que a 28 de fevereiro de 1918 surge de novo a toda a largura da primeira página: católicos, foi restaurado o Bispado de Leiria. Saudando-nos por esta restauração, bradamos: viva a sua santidade Bento XV, viva a Diocese de Leiria. A bula iria demorar algum tempo a ser executada. Quando demorou mais tempo ainda a ser nomeado bispo. A campanha do padre Jupério e do padre Lacerda, do Mensageiro, voltou-se então para exigir à Santa Sé que tivesse alguma pressa em nomear o bispo, porque a Diocese tinha pressa em recebê-lo. O que é certo, os motivos nem são muito claros porque é que demorou tanto tempo
mas o Padre Lacerda chegou a dizer a certa altura: abandonamos por motivos ponderosíssimos, somos obrigados a abster-nos da campanha que andávamos a fazer a favor da Diocese e do Seminário. Aguardemos a reunião do clero para ali se ventilarem certos assuntos. E mais não dizia. Portanto, chateou-se algumas vezes com esta questão. A união, pelo menos aparente, gerada pelo mensageiro em torno desta causa da restauração, parecia começar a desvanecer-se. Este momento espera-se pela nomeação do novo bispo foi especialmente doloroso para estes defensores da causa, e tanto o Padre Lacerda como o Jupero tinham afirmado no início da campanha que não queriam lugar nenhum na nova diocese, portanto não estavam a lutar por eles, foram coerentes com essa situação, mas não deixaram de ser votados um pouco ao desprezo, e isso provavelmente estava a doer-lhe também, e era expresso nos artigos que escrevia. O Padre Manuel Pereira da Silva explica assim numa carta: tudo se resume em pouca coisa. O Sr. Padre Carvalho era progressista, o Sr. Padre Lacerda era regenerador, com todas as manhas e capazes de todas as taquibérnias que passam como virtudes entre políticos. É claro que ainda hoje não estão curados. Se um vai para norte, outro vai para sul para evitar confusões. Ora, aconteceu que foi o Padre Lacerda, com o jornal e o trabalho, que pôs a andar o processo da restauração. Sem o trabalho preparatório dele, estou convencido que nada se faria. Falou, escreveu, caminhou, gastou dinheiro e energias, e do outro lado, se não o hostilizaram abertamente, não o iam de vontade, por ser um adversário que se metia no negócio. A páginas tantas, o Padre Carvalho, depois de apanhar a papa feita, manobra de tal arte que pôs à margem o Lacerda. E ele é o senhor único e exclusivo da situação. Portanto, a divisão é propriamente entre dois padres. Ambos têm virtudes, mas também antes precisavam de uma tarefa. E resumo assim a questão. Já não seria preciso, de qualquer modo, aguardar muito. 2 semanas depois, a 23 de abril, o mensageiro apresentava na primeira página uma grande gravura do Bispo eleito de Leiria e o grito jubiloso a acompanhar em título a grande notícia. Católicos, habitantes da cidade de Diocese de Leiria, a Catedral da Sé de Leiria, coberta de luta há tantos anos, veste-se de gala com a nomeação do seu novo prelado, o grandíssimo Dom José Alves Correia da Silva. A 5 de agosto seguinte, entraria o Bispo na Diocese. Eu peço só mais um minuto para fazer uma ligação com 2 outros temas, e muito rápido deixo só o tópico, para percebermos um bocadinho como é que o jornal, de facto, nasceu para congregar e acaba por se tornar um foco de conflituosidade e de alguma picardia, às vezes até, dentro da própria estrutura diocesana, dentro da própria Igreja. Falo, por exemplo, em relação às aparições de Fátima, que o mensageiro acompanhou de início com alguma regularidade e que, sobretudo até janeiro de 1918, Padre Lacerda foi inclusive entrevistar pessoalmente os pastorinhos e publica essas entrevistas, e depois diz: aguardemos que a autoridade eclesiástica se pronuncie. Que a certa autoridade eclesiástica demorou algum tempo a pronunciar-se, e o Lacerda, um bocadinho em picardia com o Bispo, votou só ao silêncio e durante quase 5 anos nem sequer falou. Havia notas breves, coisas que mandavam, mas nem sequer falou das peregrinações que se faziam lá. Quando finalmente o Bispo publica a notícia da constituição da Comissão Diocesana, ele vai então nessa altura começar a falar, começar a dar grandes relatos do que acontecia por ocasião das peregrinações e a dar grande destaque aos acontecimentos de Fátima. Curiosamente, só esta nota para terminar, nasce a Voz da Fátima em 22, o Padre Lacerda quase nem fala desse jornal e tenta ele próprio fazer um jornal chamado Mensageiro de Fátima. O Bispo, há depois correspondência que prova, o Bispo repreende-o, diz que ele não tem nada de se meter no assunto, e ele diz que, bem, é o povo, são os leitores do Mensageiro que o exigem, e o Bispo responde numa nota que depois parece ser a última e definitiva, em que diz: na Igreja não se permitem cá essas democracias. E, portanto, isto significa um bocadinho aquilo que era a figura do Padre Lacerda, a presença do jornal na Diocese nos conflitos que entretanto foi gerando e que se consubstanciaram também depois na criação pelo Bispo do jornal Voz da Fátima, e era essa a última imagem que eu tinha aqui. Também juntas. Criou a Voz do Domingo em 19 de março de 1933 para ser a voz da Diocese. Portanto, o Mensageiro, que era o semanário católico da Diocese desde 14, não servia para o Bispo como jornal diocesano, e o conflito entre estes dois jornais, curiosamente, mantém-se nos nossos dias, mantêm-se os dois a serem publicados, e entrou este ano na agenda da Diocese com caráter de urgência
a resolução deste problema. Peço desculpa.